Bom dia, meu povo! Tudo bem, família? Vamos discutir a morte do lulismo. Será que o lulismo morreu realmente? Ontem foram 3 derrotas. Isso é sinal de várias coisas, né? Mas é depois da vinheta. Solta a vinheta. E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças ao nosso bom Deus. Ontem foi um dia histórico no Congresso, porque foram 3 derrotas, né? Se a gente pudesse comparar com uma luta de boxe, é como se tivesse sido 3 pancadas no meio do estômago, né? Essa é a sensação que a situação teve, né? Que a galerinha do L teve. Por quê? 3 derrotas num dia só é complicado, né? Para um líder, né? Que até hoje Lula, sabemos que vive da imagem daquele pobre trabalhador que foi alçado ao poder para representar o povo, mas que na realidade nunca representou. A gente sabe que o PT sempre foi aquele partido que representou os próprios interesses, né? Através de contribuição sindical, através das pautas que lhe convém. E o povo é sempre o povo, né? O povo é um detalhe. Agora, ontem foi show de bola. Por quê? Primeiro, queriam criar uma espécie de censura, fazendo com que as pessoas pudessem ser presas pela liberdade de expressão. Por isso que eu estou fazendo aqui, né? Poderia ser preso. Quando na realidade já existe legislação específica. Se eu atacar alguém, se eu falar alguma coisa que exagere, já existe lei específica para isso. Você não precisa, entendeu? Criar um pânico, criar um temor, criar um medo na população para que a população fique constrangida em fazer isso que eu estou fazendo aqui, trocar essa ideia com vocês. Então, a primeira derrota foi essa. A tentativa de censura foi cortada pelos deputados, que já não são mais aquele congresso, sabe aquele congresso do mensalão, que a grande maioria era do Lula e que ganhava tudo, as pautas todas, não por ser a maioria, mas porque ganhavam dinheiro, mensalidade, por isso que virou mensalão. Pois é. Então hoje nós percebemos que o Congresso, que não, o Lula não tem a maioria, mas eventualmente estava ganhando uma ou outra, sabe-se lá com que recursos, com que emendas, com que privilégios, com que promessas, o Lula estava ganhando. E ontem ficou claro, assim, ontem quem tinha que abandonar o barco abandonou, né? Então, por exemplo, repito, a PL da censura foi uma grande derrota para o governo. A outra votação importante, projeto de Eduardo Bolsonaro, proibindo para que verbas públicas financiassem esses movimentos aí de pautas sexuais, enfim, né? Então foi para a mão do Lula, o Lula vetou e o veto foi derrubado ontem. Foi a segunda derrota do governo federal, né? Isso aí foi, né, fantástico. E a terceira foi outra, né, paulada. Por quê? Foi criado um projeto para proibir as saidinhas, que a gente sabe o que são as saidinhas. Os presos, ditos com bom comportamento e tal,
Quando estava na rua, não pensava nisso, não tinha bom comportamento, não tinha nada. Aí foi para dentro da prisão, começou a ter bom comportamento, e a partir daí poderia sair, daí vem o nome do projeto Saidinha, poderia sair para visitar a família e tal. E muitos desses que quando saem, né, saem sem dinheiro, por exemplo, na época do Natal, os caras vão cometer latrocínio mesmo, né? Vão cometer latrocínio para poder levar o presente para a família, para a mãe, para o filho, né? Então, através desse projeto aí, proibia a saidinha. Foi para a mão do Lula, o Lula como um ex-condenado, logicamente, o que ele fez? Vetou parcialmente, né? Até o ministro de Direitos Humanos dizendo que não, porque isso é uma questão humanitária, ele precisa do convívio social. Por que quando ele tinha um convívio social ele não zelou por isso? Quando ele tinha um convívio social ele matava as pessoas, né? Ele roubava, né? Ele subtraía o patrimônio alheio. Nessa hora, aí, ele não se preocupou com o convívio social. Então, o Lula vetou, e ontem, né, na terceira derrota do governo, os deputados derrubaram o veto do Lula. Então, isso foi assim, entendeu? Para fechar com chave de ouro. E aí a pergunta que não quer calar, e que a gente tem que lembrar disso aí, e observar, porque as coisas mudam de forma muito sutil, o lulismo parece estar morrendo, né? O lulismo parece estar morrendo. Por quê? Várias pessoas que apoiavam Lula, né, estão saindo do barco, vários eleitores, vários anônimos e famosos estão se manifestando nas redes sociais, demonstrando total arrependimento de ter votado nele, né, pelas coisas que ele está fazendo, desde a galera do sindicato, né, que esperava ter um reconhecimento profissional e não tem, não está tendo aumento, não está tendo reajuste, né, desde os mais humildes que esperavam essa ou aquela situação, né, aqueles que precisavam eventualmente do Bolsa Família, né, foi cortado, né, obras que poderiam estar sendo feitas não foram, né, tudo daquele jeito. A situação do Rio Grande do Sul, vocês estão vendo aí, né, um desastre dentro de outro, né, que além do gaúcho passar por tudo que está passando, né, pela questão natural, tem a questão política, da galera que só está indo para poder, do governo, que só está indo para poder aparecer no holofote, tirar foto, né? E a gente sabe, ontem inclusive parece que foi preso um candidato a prefeito no Rio Grande do Sul e seu secretário. Por quê? Estavam se apropriando dos donativos para que fossem distribuídos, sabe-se lá como, na época da eleição. Esse ano é ano de eleição para prefeito, né? Então, assim, percebo que o lulismo está realmente em queda. Figura importantíssima, né? Não gosto, mas para eles é importantíssimo, é um formador de opinião, é um canhota, é um esquerdista radical. Jean Willis, também abandonando o barco, dizendo que o Lula não deve sair mais candidato, né? Que o discurso dele já não... E realmente, né, as pautas de Lula, inchar o Estado, inflação, colocar a companheirada toda, né, aumentar o número de ministérios, aumentar os gastos públicos, gerar imposto, né? Lula é um especialista em gerar imposto. Então, por essas e outras, é que a gente percebe que o lulismo está caindo. Tanto é verdade que nas pesquisas recentes, se houvesse ou se houver uma eleição
em que os candidatos forem Bolsonaro e Lula, Lula vai perder de goleada, porque os índices de rejeição de Lula são, assim, recordes, né? Como nunca antes na história, assim que ele gosta de falar. Então, muito feliz, espero que realmente essa sinalização do Congresso seja uma página virada na história, no sentido de que a partir daí as próximas votações realmente representem a vontade popular e não a vontade desses deputados compromissados com o descondenado, e principalmente que o Congresso faça a função dele, porque muitas das vezes, ou na maioria das vezes, o Congresso não faz a função dele, e aí o STF acaba assumindo essa responsabilidade. Lembrando que o STF não recebeu nenhum voto, né? É o único poder que existe sem ter tido um voto. Então, os deputados têm que fazer a função dele, votar, realmente aprovar os projetos. Às vezes vai ganhar, às vezes vai perder, isso é do jogo. Agora, se abster, abrir mão dessa obrigação de votar e deixar essa lacuna para que o STF decida, isso aí é terrível, né? Terrível, é revoltante. Então, espero que realmente o Congresso volte a ser o Congresso, aquele Congresso de Ulisses Guimarães, né? De vários outros deputados aí que realmente honraram a vontade e o desejo do povo brasileiro. Tá bom? Fica assim, um forte abraço. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Até a próxima. Valeu!